Aí galera, tranquilo? Boa noite, mas também boa tarde, bom dia, né? Não sei quando o vídeo vai chegar até vocês, mas o assunto desse vídeo está seguindo o ordenamento dos dois, do último vídeo e do último artigo que falam sobre o liberalismo, e várias pessoas me questionaram, porque o liberalismo é interessante, né? Liberalismo é uma expressão amada por muitos e também por muitos parece ser conhecida, né? A expressão liberalismo, capitalismo, né? São os ismos que parece ser de conhecimento de todos. E, portanto, esse mito liberalismo, né, quando eu toquei nele, provocou falas, né, que me questionaram, afinal de contas, o que eu quis dizer com as minhas críticas ao liberalismo. Pois bem, seguindo, né, portanto, então, as duas oportunidades anteriores, penso o seguinte: existe uma aproximação que as pessoas fazem naturalmente com liberalismo e liberdade, né? E ainda liberalismo, liberdade, democracia. A impressão que dá que quanto mais liberal, mais liberdade, por consequência, mais democracia. E eu quero dar uma conversadinha para tentar quebrar essa régua linear, né? Essa igualdade entre esses elementos que eu citei. Primeiro, nós temos que entender o que significa a liberdade liberal. Não é uma liberdade qualquer, é uma liberdade liberal, né? Então tem uma vertente política e uma vertente econômica, mais econômica do que política, muito forte. A liberdade do que se prega no liberalismo é uma liberdade individual, né? Prega-se que o sujeito, num momento, num tempo de competitividade, ele por mérito, portanto meritocracia, por mérito, e sendo sujeito livre, ele se lança ao mercado, né? E ocupa um lugar nesse espaço. Portanto, ele tem um crescimento na vida, porque ele tem emprego X, depois o outro, ou abre um comércio pequeno, vai crescendo. Percebe? Nessa liberdade celular, assim, individual, né? Em que indivíduos são livres e competem entre si, o outro é visto como uma outra entidade que poderá competir ou não, mas que o outro corre o risco de ser um competidor. E, portanto, até a ideia de caridade tem um espaço estranho. A caridade, nesse tipo de visão de liberdade, a caridade é um momento em que eu posso dar ao outro algo que me sobra, né? Eu dou ao outro algo que não vai me fazer muita falta, pelo menos. Mas eu não estendo a mão para o outro. Eu dou algo para ele, porque a meritocracia vai dizer que é preciso não estender a mão, mas dizer que esse indivíduo deve aprender a prosperar. Com esse brevíssimo preâmbulo, eu creio que já dá para ter noção que ser livre, neste sentido, né, não tem espaço para a cooperação. E também tem muita dificuldade de compreender o espaço público, porque o espaço público, para o liberalismo, é um lugar onde células se movimentam, têm liberdade de movimento, mas que não necessariamente cooperam entre si. É preciso que as pessoas aprendam a conviver, um respeitando o outro, né? No máximo, aquela expressão, a minha liberdade vai, até onde começa do outro, né? Então, indivíduos que não devem colidir, mas que não precisam cooperar.
né? A meritocracia e a liberdade faz com que cada um, por si, sendo empreendedor de si mesmo, avance. Veja, a democracia, ela tem extrema dificuldade de administrar sujeitos individualistas, egocêntricos, sujeitos competitivos. Quanto mais célula eu entender que eu sou, quanto mais indivíduo fechado em mim mesmo, muito mais difícil é a democracia. Porque a democracia, ela é o espaço da cidadania. A democracia é o espaço aonde eu questiono o Estado para que o Estado dê para todos condições de existência e de existência digna. Percebe? A democracia é um espaço onde as pessoas se reúnem para discutir aquilo, né, que causa dificuldade de crescimento para as pessoas, mas de uma forma cooperada. Porque a democracia não é indivíduos, cada um pedindo, discutindo para si e não enxergando o outro. Essa liberdade absoluta não cabe na democracia. A democracia é o espaço de cooperação para que as pessoas possam ter seu desenvolvimento enquanto ser humano e não desenvolvimento sob o ponto de vista econômico apenas. E mesmo um desenvolvimento econômico apenas só vai existir quando eu aprender a cooperar, né? Eu preciso que sujeitos felizes, empreendedor que tem uma loja, eu preciso de sujeitos felizes que tenham condições econômicas, né, para entrar na minha loja e levar os meus produtos e deixar o dinheiro ali que me é importante. Agora, se eu não penso nisso, se todo empresário for absolutamente individualista, os salários caem, a infelicidade cresce, periga a violência crescer e as pessoas não vão às lojas ou aos supermercados, enfim. Portanto, é preciso ter muito cuidado. Liberalismo, quando fala, sim, liberalismo tem tudo a ver com liberdade, mas não necessariamente com democracia. É perigoso, inclusive, quanto mais liberalismo, menos democracia. Porque se o liberalismo produz sujeitos egocêntricos ou competitivos, celulares, né, individualistas, como que eu vou trabalhar a cidadania? Como que eu vou trabalhar a ideia de cooperação entre as pessoas para viverem melhor no Estado? Sob o ponto de vista de uma liberdade baseada no atomismo, de pessoas como átomos, que giram em torno da competição e do capital e que o Estado só serve para não deixar que colidam, acaba que quem vai comandar o capital são esses indivíduos ou partes da comunidade que se empoderem economicamente. Percebe? Essas células que vão se tornando, esses átomos vão se tornando mais fortes economicamente, eles acabam se envolvendo com o comando do Estado. E, portanto, a democracia sofre mais um impacto. Por quê? Porque aqueles átomos frágeis, aqueles átomos que não conseguem se empoderar, eles nunca vão acessar o comando do Estado. E o Estado acaba, portanto, ficando sempre preocupado com esses indivíduos, com essas células, com esses átomos, para que eles não colidam. Apenas isso. Não se quer guerra civil, não se quer a violência, é preciso que todos estejam calmos e todos nos seus devidos lugares. Curiosamente, ser livre é estar livremente no seu devido lugar, para que não haja colisão. Veja que o que tende a unir essas células acaba sendo o poder. Percebe?
uma mistura de poder econômico, porque os indivíduos, porque a empresa, porque aquele grupo conseguiu crescer economicamente, e aí outros que querem crescer se juntam para que se mantenha essa liberdade atomizada e haja um crescimento econômico. É isso que une, mas não há cooperação, né, no sentido clássico, não há fraternidade, não há humanidade, não há dignidade. Percebe? A democracia sofre, de novo, indivíduos que se reúnem para comandar o Estado, para que esse Estado se mantenha a desunião, para que esse Estado mantenha a desunião produtiva, competitiva, meritocrática. Percebe? Então, quanto mais a meritocracia, quanto mais esta liberdade atomizada, a democracia vai sofrer novamente. Portanto, um antídoto possível seria a ideia de dar poder político a quem não tem poder econômico. Repetindo, dar poder político a quem não tem poder econômico. Porque quem tem poder econômico, no liberalismo, ele já tende naturalmente nesse espaço de competitividade a assumir os poderes de comando. Portanto, aquele que não tem poder econômico, para ele é mais difícil. Percebe? É preciso que o Estado, é preciso que a lei, é preciso que a norma, que a regra, que a Constituição observe e garanta poder político para aquele que não tem poder econômico. Porque se assim não for, quem tem poder econômico é quem vai liderar sempre. E vai liderar para manter indivíduos economicamente saudáveis, ou o melhor possível, né? Saudáveis da maneira melhor possível. E aqueles indivíduos que não conseguem vão perecer, vão desaparecer, talvez sejam sujeitos de caridade por algum tempo, né? Se dá algo, mas não se coopera com o outro, porque é preciso a meritocracia, e uma sociedade adoentada, cheia de indivíduos que devem perecer porque não conseguem se desenvolver nessa liberdade que eu venho falando, né? Começa a crescer, e a democracia sofre, porque esse número de pessoas cresce, vai crescer a disrupção, vai crescer a desarmonia, vai crescer tudo aquilo que impede um desenvolvimento humano e econômico também. Portanto, quero dizer que, concluindo, que a liberdade, no sentido que eu dei do liberalismo, não é saudável para a democracia. A democracia ela vive num outro espaço de liberdade. A liberdade de cooperação, a liberdade de fraternidade, a liberdade de entendimento político. É uma liberdade onde as pessoas sentam para se doar e para receber, mas para se doar. Elas não vão para dar no sentido de caridade, elas vão se doar e o outro também. A liberdade democrática é aquele espaço onde as pessoas livremente falam das suas necessidades e abertas para receber do outro o que precisa e para dar para o outro o que ele precisa para que haja desenvolvimento econômico, mas social, político e um crescimento da dignidade humana. Então fica o alerta, não faça uma igualdade entre liberalismo, liberdade e democracia, porque essa igualdade é irreal. Um abraço e muita reflexão para todos. Até!